Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui de volta com um webinar da série Connect em Foco e hoje temos o ilustre prazer de ter um grande convidado aqui para falar para a gente um pouco sobre o uso de canabinoides na odontologia. Então vou trazer para vocês aqui, e pode subir aí com o nosso convidado de honra. Boa noite, Fala, meu amigo, pessoal. tudo bem? Tudo em ordem, E maravilha estar aí, aqui com Guilherme? você aqui. Boa noite, pessoal. Ó, estamos aqui com o Guilherme Martins. Eu acho que se eu falar o currículo dele inteiro, a gente está brincando aqui. Eu vou até metade do webinar, vou comer a apresentação inteira. Mas o Guilherme é graduado em odontologia na Unesp, pela Faculdade Estadual Paulista de Araraquara, pós-graduado, especialista em periodontia e implantodontia, membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, SBEC. Ele é coordenador da Comissão Temática da Odontologia da SBEC. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide, membro da International Cannabinoid Society, Research Society, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e coautor do livro Tratado de Cannabis Medicinal no Brasil, no capítulo de odontologia. Excelente livro, inclusive, né? E um ponto interessante é que o Guilherme ele já atua prescrevendo canabinoides aos seus pacientes desde 2016. Fantástico, Guilherme. Muito Exatamente. bacana. Obrigado pela apresentação, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? A hipótese agora, a ideia é trazer para vocês, né, tudo que eu pratico dentro da clínica, trazendo para vocês aí uma maior assertividade do que vocês podem estar trazendo para a clínica odontológica em termos de cannabis medicinal. Então, vamos começar agora aqui, pessoal. Então, Fantástico, Guilherme. O palco é tudo seu. Eu queria, antes de tudo, agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui. Estou vendo que já tem muita gente online já. Só para avisar, pessoal, tem um chatzinho aí na esquerda, na direita, na coluna da direita. Pode ir botando as suas dúvidas, suas perguntas, sugestões, que a gente, ao longo da apresentação, pode ir lendo, ou às vezes alguns temas a gente deixa para o final para discutir. Então, fique à vontade, faça suas perguntas, não fiquem com vergonha. E é um prazer. Vamos aproveitar essa aula. isso aí, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Vamos mostrar um pouquinho para vocês aí, né, as possibilidades terapêuticas da cannabis medicinal dentro da odontologia. Né? Naturalmente, a gente fala de cannabis medicinal, mas é importante sempre falar como começou isso no Brasil, né? Então, em 2014, eu tive o privilégio de conhecer o Norberto Fischer, onde tudo começou, com a primeira prescrição de forma legal dentro do Brasil, forma judicial, né, que a filhinha dele aí tinha uma anomalia e tomava essa infinidade de medicações e nada resolvia. Na verdade, resolvia por um curto período de tempo. E foi daí que a gente começou a despertar, né, a partir de 2015, 2016, da importância dos fitocannabinoides dentro da homeostase, do controle do nosso organismo como um todo. E isso, em cima disso que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje, despertar essa terapêutica maravilhosa e o que ela pode ser aplicada dentro da odontologia. Sempre lembrar que quando a gente fala de cannabis, pessoal, cannabis não é uma folha, cannabis é uma planta como um todo, mas o que a gente acaba utilizando em grande parte são as flores, né? Lembrando que as flores é apenas de uma planta fêmea. No mundo da cannabis, a gente tem a planta fêmea e a planta macho, e a gente fala que a planta macho não serve para nada, tá? Ela só serve para polinizar a planta fêmea. Então, é muito comum a gente ver nas plantações de cânhamo, tudo, a gente eliminar as plantas macho para não polinizar as plantas fêmeas. Então, quando a gente vai falar de cannabis, a gente sempre fala das flores, tá? E as flores é basicamente das plantas fêmeas. E é delas que nós vamos tirar os nossos fitocannabinoides, né? Ficam basicamente todos inseridos nesses tricomas, né? Que são essas bolinhas brancas que quando você coloca no microscópio ou uma lente de grande aumento, e você vai observar que é a partir desses tricomas que são produzidos os principais fitocannabinoides, né? E quando a gente fala de canabinoide, pessoal, é muito bom lembrar que a gente fala de canabinoide de uma forma geral, mas nós produzimos os endocannabinoides também, que eu vou falar um pouquinho para frente para vocês, que são esses dois, a anandamida e 2-AG. E a planta produz uma infinidade de fitocannabinoides, e hoje nós temos também os canabinoides sintéticos, né, que foi muito utilizado aí nos Estados Unidos, ainda é utilizado, e já tem até apresentações na farmácia, né, como o Mevatil, que é comercializado no Brasil aqui desde 2018, ou seja, a cannabis já está na farmácia desde 2018 aqui no Brasil. Então é muito importante estar mostrando essa classificação para vocês.
E quando a gente fala de cannabis, pessoal, é muito importante falar sobre o sistema endocannabinoide. Infelizmente, esse sistema endocannabinoide não é ensinado nas faculdades de odontologia e medicina. Até então não era. Hoje nós já temos disciplinas, né, em determinadas instituições de ensino que está ensinando. Então, hoje nós aprendemos na faculdade sistema esquelético, nervoso, circulatório, gestório, muscular, endócrino, entre outros, né? E deixamos um pouquinho de lado o sistema endocannabinoide. Porém, o sistema endocannabinoide, ele é responsável por regular e equilibrar todos os sistemas do nosso corpo. Né? A importância justamente de trazer o que eles chamam de equilíbrio, a homeostase do nosso organismo, né? Desde a temperatura corpórea, a nossa cognição, tudo depende desse sistema endocannabinoide, ou seja, é o sistema maestro do nosso corpo, né? O que vai controlar os demais sistemas, né? E interdependente, e lembrando que nossa área, nós dentistas, né, atuamos diretamente no nosso sistema estomatognático, né, que é a ATM, a face, o pescoço, né, os elementos dentários, tudo em conjunto. Então, um sistema muito complexo, né, que está diretamente relacionado também ao nosso sistema endocannabinoide. E quando nós falamos de sistema endocannabinoide, pessoal, é basicamente como fosse isso aqui. Eu falo que como fosse uma chave fechadura, né? Os receptores são as nossas fechaduras e os endocannabinoides são as nossas chaves. E o que a gente pode simplificar de uma forma geral? Todo o nosso corpo vai ter esses receptores, né? CB1 e CB2. CB1, praticamente, ele fica localizado no sistema nervoso central, né? E o CB2, sistema nervoso, é a parte mais periférica, ligado mais à imunologia, né? Processos inflamatórios do nosso corpo. Ou seja, você vai ter ele no corpo todo, desde o sistema nervoso, tecidos ósseos, tecidos musculares. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês também, a diferença entre cada um deles. Né? Então, a importância do sistema endocannabinoide como um todo no nosso organismo, né, é responsável pela memória, a cognição, né, o controle do nosso ciclo circadiano, muito importante dentro da odontologia do sono, né, controle da temperatura corpóreo, o nosso processamento emocional, a forma de você estar lidando com o estresse, aquela pressão do dia a dia, né, as respostas inflamatórias, imunológicas, o nosso metabolismo, por exemplo, né, e também acaba modulando o apetite e a digestão, né? Vários trabalhos já mostram isso, né? Esse é um trabalho clássico de Pertwee que ele já mostra isso de uma forma bem abrangente. Né? E quando eu falo de mecanismo de ação de endocannabinoides, pessoal, não precisa assustar muito de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica. Mas isso aqui é muito importante eu estar mostrando para vocês, né? Como que ele funciona, né? Isso aqui são dois neurônios, né? Um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. Diferente do que a gente aprende na faculdade, a gente tem neurotransmissores, né? Responsável pela dor, por exemplo, né? A liberação de GABA, de neurotransmissores relacionados à questão da dor. Tudo ele vai ser produzido e vai para o neurônio pós-sináptico. A diferença acontece dos endocannabinoides, eles atuam de forma retrógrada, né? Ou seja, eles são produzidos no neurônio pós-sinápticos para voltarem para o neurônio pré-sináptico e assim modular a questão de dor ou ansiedade. Então é um mecanismo muito elegante, de forma de falar, que ele vai atuar diretamente nesses receptores, através desses dois endocannabinoides que nós produzimos desde quando nascemos. Sim, colegas, nós produzimos uma cannabis natural no nosso organismo, né? O 2-AG e a nossa dandabida. A dandabida quer dizer felicidade, vem do sânscrito, né? Ou seja, ela é responsável por trazer nosso bem-estar. Então é muito importante a gente ter uma produção adequada dos nossos endocannabinoides. Muitas vezes a gente não tem essa quantidade suficiente de produzir esses endocannabinoides e a gente muitas vezes tem que recorrer aos fitocannabinoides. A gente vai apenas repor aquilo que o nosso organismo não produz a contento. Né? Dentro do potencial terapêutico dos fitocannabinoides, né, muitos de vocês escutam falar sobre o CBD, né, que é o carro-chefe, né, é a molécula hype do momento, né, o canabidiol. O canabidiol é um dos demais fitocannabinoides que a gente tem na planta, né? Outro muito falado é o THC, que durante anos foi demonizado, e a gente sabe da total importância do THC, né? Que ele traz um efeito analgésico muito importante, né? Na modulação da dor, principalmente, que lidamos com a questão da dor orofacial, né? Dentre outros, né? O CBG, que eu vou falar um pouquinho com vocês, o CBC, o THC, que eu citei para vocês, e o THCV. Né? São moléculas que vão fazer parte do nosso arsenal terapêutico dentro da odontologia. Aí o colega me pergunta, Guilherme, Gui, quais são as possibilidades terapêuticas dentro
da odontologia, né? Bom, primeira coisa, a modulação da dor, né? Porque ele tem o efeito anti-inflamatório do canabidiol, né? E o efeito analgésico, por exemplo, do THC. A modulação da ansiedade, né? A questão daquele paciente que é um bruxônomo, um bruxismo desencadeado pelo próprio estresse, né? Um bruxismo secundário, que naturalmente você vai ter que modular um pouquinho essa ansiedade para você ter um resultado clínico muito mais assertivo, né? Pacientes que em pós-operatório, né? Até brinquei, não tem fobia ou medo de ir ao dentista, né? Quando você acaba modulando esse paciente com canabidiol, o tratamento fica muito mais aceitável, o paciente acaba cooperando muito mais, né? E o paciente muito mais tranquilo ao receber esse tratamento, né? Trabalhos já demonstram um efeito meio relaxante em pacientes com DTM, né? Que é a questão da dor orofacial. O uso do canabidiol é um excelente meio relaxante, né? Então, muitas vezes você não tem que estar utilizando pura e simplesmente alopatias que agridam a mucosa gástrica, né? Para estar trazendo um melhor relaxamento dessa musculatura, né? Controle da dor nociplástica, que é um desafio clínico, né? Muito grande aí, por exemplo, a síndrome da ardência bucal, né? A própria neuralgia do trigêmeo. Outra aplicação clínica que está sendo muito utilizada, eu aplico muito na clínica, cicatrização de úlceras bucais e tecidos periodontais, né? Seja úlceras traumáticas ou aquelas úlceras causadas por quimio-radioterapia, né? Então, na parte de oncologia é muito importante você associar o laser também, né? Juntamente com os fitocannabinoides. A odontogênese dentro da odontia, né? Hoje está para sair produtos, né? Obturadores de canal, já tem até patente nos Estados Unidos desenvolvendo, devido à alta capacidade de neoformação óssea, osteoindução também, que o canabidiol pode promover em estruturas ósseas. O controle da placa bacteriana, tem trabalhos que já demonstram que ele é, muitas vezes, o canabidiol é até mais eficaz que a própria clorexidina, sem efeitos colaterais, que a gente sabe a alteração de sabor e mancha dos dentes, né? E um fator muito importante a gente está falando que é a odontologia do sono, né? Muito explorado aí por diversos profissionais que lidam com sono, com apneia, né? E que lida com dor crônica, né? Para a gente lidar com dor crônica e ter um resultado satisfatório, primeiramente a gente tem que modular o sono desse paciente, né? Quando a gente fala de endocannabinoides, pessoal, é o que eu falo, a gente nasce produzindo uma grande quantidade de endocannabinoides. Só que por fatores externos, a gente vai degradando, né, a função desses endocannabinoides que traz a homeostase para o nosso organismo, né? Um organismo com falta de homeostase é um organismo que vai ter resposta inflamatória muito maior, você vai ter citocinas pró-inflamatórias em grande quantidade no corpo, e a gente vai atuar de forma a diminuir, pelo menos, a degradação desses endocannabinoides e de forma a aumentar a produção desses endocannabinoides também. Então, hoje, o estresse, a má alimentação, a falta de atividade física e os distúrbios do sono acaba degradando esses nossos endocannabinoides que produzimos naturalmente, né? Quem lida com dor, né, temos os desafios, né? Então, muitas vezes o paciente chega com dor, é um paciente refratário, então às vezes acaba procurando a cannabis, os fitocannabinoides como uma alternativa. Já não aguenta tomar tanto pregabalina, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que atacam a mucosa gástrica, atacam os rins, né? A DTM, por ser uma patologia multifatorial, então é de difícil controle, e com os fitocannabinoides a gente vai estar agregando, né, essa terapêutica dentro do consultório, pela alta capacidade analgésica anti-inflamatória que a gente tem dos fitocannabinoides, e a questão da dor é a questão da sensibilização central, né, a neuroplasticidade, né, ou seja, aquela cronificação da dor, de paciente que passa anos sentindo dor. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem ao menos que melhorar essa qualidade de vida desse paciente, né? Diversos produtos no mercado podem estar trazendo essa melhor qualidade de vida e essa melhor modulação da dor. O paciente vai poder conviver com a dor, né? E o mecanismo da dor é muito complexo, né? Então a gente tem que atuar em vários segmentos, né? E uma delas é o quê? A modulação. Porque a gente tem agentes inflamatórios e células pró-inflamatórias, como os macrófagos tipo 1, por exemplo, né? Os neurotransmissores liberados, como se tem naquele slide lá atrás, né? Os opioides, a serotonina, a noradrenalina, que vai estar modulando a dor. Porém, hoje nós conseguimos analgesia de uma forma bem assertiva e com poucos efeitos colaterais, através do quê? Da liberação dos nossos endocannabinoides, né? Então, os endocannabinoides são responsáveis para trazer analgesia também, não apenas os opioides.
Muito importante falar que nós, cirurgiões dentistas, lidamos com dor e muitas vezes acabamos prescrevendo os opioides, né? Quem mexe com cirurgia bucomaxilo, né? Pós-operatórios mais avançados, até pacientes que lidam com pacientes com dor neuropática, né? Então, muitas vezes, o carro-chefe acaba sendo o opioide. Porém, o opioide a gente sabe que tem um problema muito sério, né? Primeiramente, que traz endoses dependências, né? A gente vê a crise dos opioides, né? É extremamente aditivo, né? O paciente pode se tornar viciado com aquilo. E quanto mais aumentando a dose, menos resultado vai ter, né? Podendo levar até o que a gente chama de depressão respiratória e morte. Coisa que é impossível acontecer dentro dos fitocannabinoides. Então, hoje, é muito comum a gente associar os fitocannabinoides com os opioides e, de certa forma, desmamar o uso crônico desses opioides, tá? De uma forma muito segura e muito tranquila também, pessoal, com total segurança clínica, tá? Pessoal, vocês estão vendo um QR Code aí na página, tá? Para quem quiser, pode bater um QR Code. Alguns artigos aqui estão no Drive que eu upei para vocês, especialmente para essa aula, tá? Então vocês vai abrir um Dropbox com todos os artigos aqui que estou citando para vocês, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui baseado em ciência, tá? Em ciência que está acontecendo no mundo e nós temos que estar, por obrigação, apresentando para vocês aqui e não deixar de estar prescrevendo também, né? Aprender essa terapêutica da forma correta, né? Então, voltando à parte da dor, né? A tríade da DTM, né? Que a gente vai lidar com dor, a gente vai ter a dor orofacial, propriamente dita, a privação do sono, né? Que o paciente com dor, muitas vezes, ou por privação do sono, desenvolve a dor e a ansiedade, né? Ou a própria dor leva à privação de sono e ansiedade, né? E um trabalho aqui de 2021 já mostra, né, que o canabidiol é muito eficaz no tratamento do estresse e da ansiedade, né? Em pacientes com síndrome de dor orofacial. Esse aqui é uma tabelinha que está no Tratado de Cannabis Medicinal. É um livro fantástico, que demorou 2 anos para ser escrito. São 2 volumes de 700 páginas, no qual eu tive a honra e o privilégio de estar escrevendo o capítulo de odontologia, junto com outro colega cirurgião dentista também, né? E a gente fala da terapêutica alopática, que até então nós usávamos com muita frequência dentro da odontologia, né? Os antidepressivos cíclicos, né? Para você justamente evitar a recaptação da serotonina. Porém, o uso frequente dos antidepressivos tricíclicos leva ao quê? Ao bruxismo, né? Então você acaba cobrindo um santo e descobrindo outro santo, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, né? As pregabalinas, né? Os que a gente chama anticonvulsivantes, né? Muito comum utilizado, só que a gente sabe os efeitos colaterais, o paciente fica letárgico, o paciente não corresponde, não consegue desenvolver suas atividades laborais com êxito, né? Podemos ter também intervenções mais assertivas, né? Naturalmente, o canabidiol, os fitocannabinoides, ele vai ter atuação basicamente em DTMs musculares, DTMs que a gente vai ter artropatias, alguma coisa, naturalmente o tratamento vai ser cirúrgico, mas nós podemos estar associando também para você melhorar a qualidade de vida e a cicatrização desses pós-operatórios, né? Os benzodiazepínicos, que é muito utilizado aí no controle da ansiedade do paciente com dor orofacial, né? Então, tudo isso e os próprios opioides, né? Então, são terapêuticas alopáticas que já chegou no limite. Então, a gente tem que estar associando, né? Até porque a gente precisa hoje de substâncias que modulam os sistemas. Não substâncias que vai atacar, muitas vezes, não a causa, e sim o resultado, né? Aquele paciente que é polifarmácia, chegando com o seu consultório tomando 3, 4, 5 medicações, né? Fora o Melprazol que ele tem que tomar diariamente aí para poder comportar tantas medicações, né? Então, pessoal, nossas armas são as moléculas. E quando nós falamos fitocannabinoides, a planta como um todo é muito importante, porque além dos fitocannabinoides, nós vamos ter os terpenos, que trazem cheiro para a planta, né? Aquele aroma característico da cannabis, que tem o limonemo, o beta-caroteno, que são substâncias medicinais também, né? E os próprios flavonoides, que são medicinais também, que, a grosso modo falando, é o que traz a cor para a planta, tá? Um trabalho bem clássico que mostra, esse é um produto Mevatil, já é vendido na farmácia desde 2018, tá? Então a retórica de que a cannabis medicinal no Brasil estava evoluindo já está há muito tempo no Brasil, legalmente sendo utilizada. Você, cirurgião dentista, você pode estar importando via Anvisa, é bem fácil o procedimento, você está preenchendo uma receita em 2 vias. Naturalmente, a gente tem que ter o conhecimento, né? E é isso que eu estou tentando passar para vocês. Estudar cada vez mais para você trazer essa terapêutica para a clínica. Então, aqui a modulação em hemorragia de trigêmeo. Esse paciente é um trabalho clássico bem interessante que mostra o quê? Esse paciente, ele foi usado essa medicação que
basicamente o Mevatil na receita é exclusivamente para esclerose múltipla, né? Porém, como efeito colateral, ele teve a total solução da sua nevralgia de trigêmeo, né? Ou seja, o resultado. E essa apresentação é 1 de THC para 1 de CBD praticamente. Ou seja, você teve um resultado muito bom e um controle assertivo de uma dor neuropática, que todo mundo sabe que é um desafio muito grande para nós clínicos, né? Outro trabalho que acaba fundamentando isso que eu acabei de falar, né? Que os canabinoides apresentam eficácia na modulação do neuropático orofacial. Né? Então, quem lida com dor hoje, e nós, todas as áreas da odontologia, acabamos lidando com dor, acaba que, por obrigatoriedade, você tem que ter os fitocannabinoides no nosso arsenal terapêutico. Né? A dor nociplástica, que o trabalhinho também mostrando para vocês, né? 2 trabalhos, né? E por que acaba sendo muito eficaz? Nós, normalmente, ninguém vai curar a dor nociplástica, né? A gente tem controle da dor nociplástica. A gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. E quando a gente fala de receptores canabinoides, a boca, ela é rica em receptores CB1 e CB2, tá? Além também dos receptores vaniloides, né? Muito ligado à dor nociplástica, né? Quem não sabe é o poder da capsaína, né? De forma local, né? Então, tem todo um mecanismo que ele vai estar atuando em conjunto justamente com as demais alopatias que nós vamos estar utilizando também, né? Então, hoje um paciente com síndrome de alergia bucal é meio que predominante você ter que indicar as fitocannabinoides para melhorar justamente a qualidade de vida desse paciente, tá, pessoal? E quando a gente fala de modulação de ansiedade, um paciente que é bruxônomo, né, aquele estresse por ansiedade, né? Quem na pandemia não viu aí a quantidade de pacientes de bruxismo que aumentou no consultório, né? Fraturando restaurações, desgaste excessivo de dentes. E o pior, aquele bruxismo de vigília, né? Aquele que o paciente fica tocando o dia todo o dente, né? Forçando a musculatura, que muitas vezes pode levar para uma DTM. Então, os fitocannabinoides, esse é um trabalho bem clássico, e Ethan Russo foi muito incisivo nesse trabalho, um dos trabalhos foi dele, e demais profissionais já mostraram também, que o canabidiol, por exemplo, ele atua diretamente nos receptores 5-HT1A, que são os receptores serotoninérgicos, né, que por ativação do sistema do canabinoide, você acaba, de certa forma, atuando como fosse um antidepressivo, né? Que além de você evitar a recaptação da serotonina, ele estimula mais ainda essa ativação através desses receptores serotoninérgicos. Consequentemente, você vai conseguir modular a ansiedade desse paciente, ou seja, você vai trazer um maior controle da ansiedade e, consequentemente, diminuir o volume de bruxismo, né? A frequência do bruxismo desse paciente. Então, um trabalho muito bom, recente de 2022, eu tive o prazer de colocar para vocês aqui. Eu quero sempre estar mostrando, né? Na minha própria página, Doutologia Canabinoide, no meu Instagram, tem o WhatsApp, não, desculpa, o WhatsApp não, o site da Doutologia Canabinoide, o YouTube, né? Tem os vídeos que vocês podem estar se inteirando. E é um trabalho que vai estar lá dentro do Drive também, dentro do meu site tem esse Drive, mas está aí para vocês, né? Que o estresse, o bruxismo, pode levar a DTM muscular. E, por exemplo, eles pegaram um trabalho que foi recente durante a pandemia, né? O desenvolvimento de bruxismo e transtorno de ansiedade em estudantes, né? E era tão grande a ansiedade desses alunos, né? Esses jovens estudantes, que era um bruxismo tão forte que acabou desenvolvendo a DTM. Então, a gente vê que o que pode estar levando a pura e simplesmente a questão da ansiedade, né? Então, a ansiedade é totalmente intrínseca ao tratamento odontológico. Naturalmente, não somos psiquiatras, ninguém vai tratar a ansiedade aqui, a gente vai tratar uma ansiedade pré-clínica e uma modulação para o bruxismo, né? E isso tem muita repercussão diretamente no nosso sistema estomatognático, né? Como eu falei, a gente tem a musculatura da face. Se você tem a rigidez muscular, você pode levar a uma DTM muscular. Ou seja, você não eliminar o fator antes, você só vai piorando o quadro de dor desse paciente. Né? Então, todo bruxismo em excesso pode levar a uma DTM, tá, pessoal? Então, outro trabalho bacana de falar a questão do sono, né? Que eu falo sono e homeostase. Para você tratar qualquer tipo de patologia, se você não regular o sono do paciente, não vai adiantar nada. Que através do sono, principalmente assim, a gente tem 4 fases de sono, né? Zona 1, 2, 3 não REM e a fase de sono REM, né? E a gente, é durante a fase de sono REM que o paciente vai ter a cognição, é o momento que ele sonha, né? Quantos pacientes de bruxismo não lembram de sonhar? Né? Então ele pode dormir 8 horas, o paciente bruxônico vai acordar cansado. E adianta você colocar uma plaquinha nesse paciente, não vai resolver nada.
né? Ele vai continuar tendo estímulo. O bruxismo naturalmente, vai ter o estímulo constante. O que a gente vai fazer é modular, diminuir esse estímulo do paciente. E é um trabalho aqui, por exemplo, aqui de agora foi recente também, se não me engano, esse trabalho foi de 2022, que fala assertividade, você está usando o THC. Para quem não sabe, o THC também é um excelente indutor de sono. Excelente indutor de sono. E usado justamente com outra molécula CBN, você induz o sono com THC e você mantém o sono durante a noite. Então acaba sendo uma coisa muito fantástica. Diversos pacientes, pessoal, acabei desmamando de Rivotril. Só com a utilização, muitas vezes, CBD associado com THC e um pouquinho de CBN também, tá? Então aí a gente vê a importância do sono e a modulação do sono para você trazer uma boa saúde para o paciente. Vamos falar um pouquinho de periodontia, modulação de inflamação? 2 trabalhinhos aí também para vocês, tá? Que o sistema endocannabinoide, gente, ele está intrinsecamente ligado a todo o organismo, todo o corpo. E no nosso osso alveolar, a gente tem uma grande quantidade de receptores tipo 2, né? E você estimulando ele, você vai trazer o que nós chamamos de remodelação óssea, né? Você vai controlar, você vai modular aquele processo inflamatório no tecido gengival. Né? Tanto é que hoje temos produtos, né? A Canete, inclusive, tem, já pedi importação dele, de cremes dentais com CBG, que é um canabigerol, né? Que tem um poder inflamatório fantástico, juntamente com CBD. Né? Então já temos produtos voltados para nós, né? E um outro trabalho que mostra aqui também que é justamente o CBD, ele acaba inibindo, né, a secreção de imunoglobulinas, né, e a produção de citocinas pró-inflamatórias. Quando falamos citocinas pró-inflamatórias, pessoal, pensa em macrófago tipo 1. O macrófago tipo 1 é o vilão da história, porque ele vai liberar citocinas pró-inflamatórias. Porém, temos um macrófago tipo 2, que é o bonzinho da história. E o macrófago tipo 2, por exemplo, para quem não sabe, tem receptores canabinoides tipo 2. Ou seja, você modular uma inflamação, se você estimular o receptor tipo 2, você vai ter um resultado muito melhor no seu processo inflamatório, sem as intercorrências que a gente tem com os anti-inflamatórios normais, né? Alopatias, né? Como Voltaren, Cataflam, Ibuprofeno, né? Enfim. A osteoindução, né? Então, a gente, pela própria quantidade de receptores tipo 2, então são 2 trabalhos que já mostram isso, né? Que o próprio sistema do canabinoide, ele atua diretamente na remodelação óssea. Esse primeiro trabalho já mostra, de forma microscópica, que ele tem a capacidade de você aumentar a ossa-integração em volta dos implantes, né? Ou seja, mais uma aplicabilidade clínica. Eu, como periodontista e implantodontista, é uma área que eu me interesso muito, que eu estudo muito essa questão, né? Tenho mais trabalhos que falam sobre isso, só que o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar muito, né, pessoal? Olha o odontogênese e odontia, né? Para quem não sabe, a cavidade pulpar, né, a polpa, ela é rica em células-tronco. E o que modula as células-tronco são os receptores tipo 1 lá dentro. É o que traz a nossa odontogênese, né? Então, esses 2 trabalhos, né, já demonstram a capacidade regenerativa do CB2. Então, já tem patentes nos Estados Unidos, já desenvolvendo produtos de materiais obliteradores voltados para a endodontia, que você vai melhorar justamente não só apenas a obliteração daquele canal radicular, mas como na porção mais apical, você trazer o que? Uma reparação óssea muito mais rápida, principalmente naquela questão de granulomas, né, periapicais. Então você vai conseguir um resultado muito melhor, tá, pessoal? Esses trabalhos também são bem tranquilos. Olha, eu trabalho aqui, esse trabalho foi publicado no Journal of Endodontics, né? Então, a cannabis medicinal, gente, já está acontecendo no mundo todo. E nós aqui no Brasil, o cirurgião dentista, ainda está aprendendo a lidar com isso. A minha intenção é trazer esse conhecimento para vocês, adquirido desde 2016, estudando a fundo isso, e muitas coisas surgindo, eu vou estar trazendo sempre para vocês aqui, tá, pessoal? Trabalho tranquilo de 2020, ó, o uso do colutórios bucais nas doenças periodontais, né? Ele comparou todos os produtos do mercado, né? O Listerine, o próprio Perelgard, né? Eu falo marcas comerciais que vocês sabem exatamente com o que vocês estão lidando aqui dentro do consultório, né? Então a gente sabe, por exemplo, o clorexidina tem uma substantividade muito grande, dura até 6 a 8 horas na cavidade bucal. O Listerine, ele acaba deteriorando mais as bactérias, só que a substantividade é muito baixa, né? Eu diria que o colutório de canabidiol, né, ele, na sua apresentação hidrofílica, ele acaba tendo um pouco dos dois, tá? Ele tem uma biodisponibilidade muito grande, né, porque ele acaba aderindo na mucosa, por ser hidrofílico e lipofílico, né? Hidrofílico pela apresentação, que é uma transmutação que é feito, mas por si só, os fitocannabinoides, eles são majoritariamente todos lipofílicos, então vai aderir também na mucosa oral.
né? Além de atuar diretamente sobre a placa bacteriana. Então, pessoal, tem muita coisa nova surgindo aí e a gente tem que estar atuando diretamente sobre isso, né? Um trabalho muito bacana, recente, né? Que uma vez eu escutei uma piada do pesquisador falar, mas Guilherme, se lá em 2016 você pesquisava, eu conto isso para todo mundo. Você está pesquisando canabidiol, mas dentista trata cárie, mas que canabidiol vai tratar cárie para quê? Para que você vai pesquisar isso? Pois bem, esse é o trabalho agora de 2021, tá? Que o CBG, o canabigerol, ele é altamente eficaz, né? No controle da placa bacteriana, né? Principalmente na questão do Streptococcus mutans, né? Que é o responsável pela nossa cárie dentária, né? Então tá aí o CBG atuando diretamente sobre a cárie dentária. Testes genéticos, pessoal. Hoje em dia a gente tem um arsenal, principalmente aquelas pessoas que querem começar a prescrever, a gente tem a questão da dosificação, mas é importante falar de tecnologia, tá? Hoje são testes que são baratos, você está fazendo, né? E aqui ele vai mostrar se o paciente tem alguma intolerância ou não para os fitocannabinoides. É muito comum, durante você estar utilizando, tem paciente que fala, nossa, não se dou bem ao THC, né? Tem alguns macetes clínicos que você aumenta a quantidade de CBD, né? Ou até, de certa forma, usa produtos livres de THC, né? Que a gente tem hoje diversos tipos de produtos, não só isolado, mas o Broad Spectrum também, que tem pouco THC. E você vai poder escolher, através desses testes, qual é o fitocannabinoide mais adequado para esse paciente, né? Falar um pouquinho de casos clínicos para vocês, pessoal, só para exemplificar como que é o meu dia a dia na clínica, colocar casos simples para vocês poderem ver o que isso aí pode estar agregando para vocês também, tá? Então aqui primeiro um trabalho científico, né, e a comprovação clínica, né, que o spray de CBD, né, atua em úlceras bucais. Então olha que interessante, pessoal, uma afta traumática, tá? Se você vê aqui, ela tem em torno de quase 7 milímetros, né? A afta traumática, a gente sabe que é a questão da dor, né? Incomoda muito, né? Até o humor da pessoa. E a cicatrização é muito complicada, né? Que os produtos que nós temos no mercado hoje, ele, de certa forma, é uma atuação mecânica, né? Ele não vai trazer a cicatrização. Porém, quando a gente usou esse canabidiol aqui, é uma marca Cili, ele é totalmente hidrofílico. E foi utilizado, ó, em 5 dias, ó, a lesão praticamente sumiu, tá? Então, esse é um caso clínico que eu fiz no meu consultório. Tá? Outro caso clínico, é muito comum vocês se depararem com isso, né? Paciente com DTM, bruxismo de vigília por estresse, insônia recorrente, trismo de masseter e ansiedade, porque o paciente estudante, ele desenvolveu essa dor, na verdade, só pelo bruxismo. Época de vestibular, estava estudando, fazia 2 anos que não passava o vestibular, já estava começando a usar em excesso anti-inflamatórios, e o pai dele é meu paciente, ele levou o menino para lá, falou, vamos começar a usar vamos modular ele. Entramos com óleozinho full spectrum, uma quantidade mais baixa, fomos modulando. O segredo, pessoal, da cannabis medicinal não é receita de bolo, você falar tantas gotas, tantas horas. O sistema do canabinoide, por ser como uma impressão digital, ele é único em cada pessoa. E essa nuance que a gente vai estar aprendendo, dosificar. Cada paciente vai responder de uma forma. Muitas vezes você aumenta a dose, você não vai ter o resultado esperado. Então, muitas vezes, em doses baixas, você consegue o resultado esperado. E o resultado desse paciente, após 7 dias com uso de canabidiol, ele já diminuiu o quadro de dor dele, né? Ele estava de grau 5, passou para 2, e os quadros de ansiedade diminuíram muito. Consequentemente, ele já quase que não teve mais bruxismo de vigília, né? Voltou a dormir bem e o sono reparador de 8 horas, né? O menino de 24 anos dorme bem pra caramba, né? Eu até invejei ele, mas é isso, pessoal. Tudo é possível a gente estar utilizando justamente com os fitocannabinoides na modulação do bruxismo da DTM. Né? Outro casinho clínico também é um caso de uma paciente que tinha bruxismo e vigília, né, ansiedade, só que ela não tinha dor. Era uma paciente do cronotipo, ela custava dormir sempre de madrugada, tá? Porque ela é promotora, e ela gostava de estudar os processos dele sempre às 6 da tarde, 10 da noite, ela dormia lá para as 2, 3 da manhã. Perfeito. Só que ela desenvolveu o quê? Uma insônia, né? E com isso, o bruxismo muito tenso de pensar, Duda, não vou dormir à noite, e ficou nisso. A questão dela era mais a questão do sono, que era ruim, né? E o bruxismo. Qual foi a estratégia clínica? Melhorar o sono. Colocamos o CBN e o CBD para trabalhar a questão da ansiedade dela. Caiu como uma luva, pessoal. Essa paciente usava também Rivotril, ela não usa mais Rivotril. Ela usa praticamente hoje, só os fitocannabinoides, CBD e CBN. Casinho clínico, para quem gosta de cirurgia, tá? Esse é um caso bacana, que eu gosto de mostrar, apresentei agora no congresso, SICMED, tá? Que foi semana passada. A gente teve uma apresentação de odontologia, eu estava lá presente, fui convidado, e me senti honrado estar presente, inclusive com o Rafael, com quem apresentou a mesa aqui para vocês, tá? Paciente com grau 3 de Miller, uma recessão gengival tremenda, só que essa paciente já tinha um problema gástrico terrível, né? Além de
um monte de alergia, né? Já é uma paciente de medianos, e ela já usava o canabidiol, né? Da Carmen, esse canabidiol, e era uma apresentação de 2.500 miligramas por 30 ml. Eu falei, ó, você continua utilizando. Aí, como ela tinha muito medo de cirurgia, eu falei, ó, na véspera da cirurgia você toma uma quantidade maior, e no dia da cirurgia a gente vai aumentar muito essa dose para trazer um efeito ansiolítico, né? Aquela sensação de você chegar, você não precisa sedar ele, mas o paciente fica tranquilo, você consegue quebrar essa fobia do paciente no pré-atendimento, né? E no pós-operatório, eu associei o CBG com o CBD, através dessa apresentação tópica também em forma de spray, no qual você jogou, e a gente durante 7 dias foi observando. E com 7 dias ela voltou para tirar os pontos, já estava bem cicatrizada. Eu falei, ó, mantém durante 15 dias. Olha a cicatrização, pessoal, com 15 dias. É incrível, né? Eu falo para vocês que acaba sendo muito surpreendente. Então, pessoal, para finalizar, tá? A gente tem que pensar um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade. Hoje nós precisamos de drogas que modulam sistemas trazendo homeostase. Para quem não sabe, o professor Rafael Mochulan é o pai da cannabis medicinal. Ele que descobriu praticamente todos os fitocannabinoides, desenvolveu a pesquisa e pesquisa até hoje, tá? Inclusive tem pesquisas com ele feitas aqui no Brasil, dentro da USP. Né? Então, a medicação atual analgésica apresenta limitações, efeitos adversos, dependência, disfunção gastrointestinal, né? E além de uma estreita janela terapêutica, que, ou seja, o paciente tem que ficar tomando várias horas por dia. Sendo com os fitocannabinoides, às vezes uma ou duas tomadas, a gente consegue chegar no resultado terapêutico. Né? Então, tá aqui. Isso aí foi o professor Rafael Michelin, que é a autoridade máxima hoje no mundo da cannabis medicinal. E foi justamente que ele falou isso daí, né? Hoje temos 2 grupos de compostos que precisam ter um substituto, são os esteroides e os opioides. Nós acreditamos que a cannabis carrega capacidade de introduzir substitutos dessas famílias, pessoal. E essa transformação eu quero trazer para vocês, tá? Pessoal, esse é um QR Code que também está aí, tá? Vocês vão cair na minha página. Lá nessa página vai ter a inscrição para um Telegram, que é um grupo aberto, que vocês podem estar recebendo as notícias. Tem minha página do Odontologia Canabinoide, no qual lá você vai ter um drive com vários artigos. Tem o YouTube, que nesses eu peço para vocês darem um joinha lá, porque a ideia, a gente terem mais de 100 inscritos, a gente vai ter que poder fazer lives lá, né? Para vocês todos estarem assistindo, né? Sem limitação de tempo. Então dá o joinha lá, curte a nossa página, tá? Que o meu intuito é levar informação para vocês. Além de ter várias matérias do mundo de odontologia canabinoide. Faço um convite a vocês, para finalizar, a fazer parte também da nossa sociedade brasileira de odontologia canabinoide, no qual vamos estar discutindo e fomentando cada vez mais a odontologia canabinoide para vocês. Pessoal, muito obrigado, viu? Era sensacional, Guilherme. Muito fantástico. Parabéns. É sempre uma honra aprender contigo. De fato, o evento do fim de semana foi muito legal, né? A gente E dividiu uma a mesa transferência lá. boa, né? Foi É muito boa. muito bom. Esperamos em Foi semana. O muito ano que vem, bacana. pessoal, dá um spoiler que o ano que vem a gente vai ter uma mesa só de odontologia nesse congresso, tá? Fantástico, fantástico. Olha, tem um outro spoiler. Talvez no final do ano tenha algum outro evento que a gente também vai ter uma área só dedicada à odontologia. Olha aí, É, maravilha, maravilha. eu vou aproveitar, vou comentar. Você falou do professor Mechula. De fato é incrível, ele tem 92 anos. E eu assisti uma aula dele agora, foi em maio, que teve na Academia Nacional de Medicina um evento de cannabis. Foi a UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, organizou com a Academia Nacional de Medicina. Foi assim, um marco, porque é uma academia histórica, desde 1800, e Dom João VI, que fundou lá atrás. E a gente ter como um evento de discussão de canabinoides foi muito interessante. E a aula de abertura, a aula magna, né, de abertura, foi do Mechula. E é fantástico, porque foi uma aula de 50 minutos e Olha ele não isso. parou de falar. E E o ele cara tem produz ciência até hoje, né? 92 92 anos anos. e produzindo ciência ainda, né? Não, fantástico, ele publica demais. E ele é realmente bem solícito. A gente troca e-mail e ele troca, ele responde todas as sugestões. A gente está publicando, a gente vai publicar alguns artigos agora. E ele dá sugestões de Paulo de mudar aqui, mudar ali. Muito bacana. Eu vou te fazer algumas perguntas, Gui. Já aproveitando, como você mesmo falou, você introduziu o terceiro caso clínico para quem gosta de cirurgia, né? Então, como cirurgião, é a parte uma das que eu mais me interessa. Mas vou começar assim. Você fala no pré-operatório. Isso aqui é uma dúvida que muitas vezes as pessoas ficam e vêm querer entender. Os canabinoides, o uso crônico deles, ou pelo menos o subagudo, né?
uso pelo menos após alguns dias, você começa a ter de fato a melhora e notar alguns sintomas. Você, na sua prática, no dia a dia, você consegue ver de fato que o paciente só tomando imediatamente antes da cirurgia, porque o caso clínico que você mostrou era um paciente que já fazia uso crônico de Isso, canabinoides. Num isso. paciente virgem de tratamento para canabinoide, você também só começaria imediatamente antes ou começaria uma semana antes? Como é que você faria isso? O ideal, né, assim que eu falo assim, o ideal é você já ter aquele paciente que, né, quem faz um tratamento odontológico, o cara não vai lá para só extrair um dente, por exemplo, né, o cara já está numa reabilitação, né, e geralmente já tem várias coisas associadas. Se eu vejo que é um tratamento longo, Rafael, eu já meio que preconizo hoje prescrever o canabidiol, até pelas respostas inflamatórias em nível de periodonto, né, uma cicatrização gengival mais adequada. Esse paciente já está previamente modulado, vamos dizer assim, com o seu sistema endocannabinoide em dia. E o que a gente faz é justamente essas doses mais assertivas, né? Muitas vezes eu entro até com um pouquinho de THC no dia. Para o paciente, tá? Para o paciente que necessita de uma intervenção prévia e de véspera, assim, às vezes acaba usando alopatia, né? Porque, vamos dizer assim, é mais contundente naquele ponto. Mas eu hoje preconizo, tá? Que é uma escola canadense, até eles preconizam lá colocar isso, 50 miligramas na véspera de canabidiol. Então, assim, eu não ainda tive 50 experiências ruins miligramas, na véspera. independente se ele era usuário prévio de canabinoide ou Exatamente, não. exatamente. Eu já aviso, ó, você pode ter a mesma função, de repente, por um benzodiazepínico, né, um paciente mais ansioso, mais fóbico, vamos dizer assim, né? E já tem paciente que acaba utilizando, paciente que é fóbico, que às vezes toma Rivotril para a gente ir pro consultório por conta própria, né? Eu acho muito É errado. bem comum. E esse paciente, você entrar com canabidiol, acaba você até potencializando esse benzodiazepínico. Naturalmente, aquele paciente que é virgem de qualquer tipo de farmaco, a gente vai ter um pouquinho mais de ponderação. Mas eu sempre proponho, sabe, de uma certa forma assim, ó, usa essas cápsulas na véspera, chega mais tranquilo aqui. Não vai ter muito efeito adverso, para que você não vai sentir nada. Eu quero você um pouquinho mais tranquilo até. E o que eu percebo no dia também, eu já passo mais 50 miligramas, que eu vejo que a resposta pós-operatória dele é muito melhor. Tá? É muito tranquilo nesse ponto, porque a gente diminui até a quantidade de alopatias utilizadas no pós-operatório. É interessante isso. Não, muito Mas bacana. o ideal é sempre ter o paciente modulado antes, né? Sim, é o que a gente percebe e até a gente vai, já um spoiler do nosso estudo, a gente percebeu, a gente avaliou nossa coorte de 300, mais de 350 pacientes acompanhados pelo Connect Cuida e a gente observou que, de fato, para sintomas de ansiedade, insônia, você começa a ter resposta em média de 7 a 14 dias, respostas expressivas. Para dor, você começa a ter resposta a partir de 14 dias. Isso é bem bacana, né? Isso foi E para relevância dor é sempre estatística. legal falar, né? Porque a questão da importância de ter o THC, né? O CBG também é muito utilizado, né? Então a gente, com o advento dos fitocannabinoides menores, a gente tem essas moléculas, né? Que pode estar auxiliando a gente aí de uma Sim. forma em E conjunto, né? mais uma dúvida. Muita gente tem medo do potencial de influência no sistema de coagulação. Você, quando usa o paciente cirúrgico, você nota algum aumento de sangramento, alguma mudança da coagulação? Na verdade, exatamente, que eu falo, né? Eu sempre procuro usar anestésico com vasoconstritor, né? A gente sabe que o canabidiol é um excelente anticoagulante, né? Mas não chega a ser como uma varfarina. Até a gente sabe que o paciente já usa um anticoagulante, você vai introduzir o canabidiol, você tem que fazer um controle dessa coagulação pelo menos nos primeiros 30 dias. Muitas vezes tendo até que desmamar o anticoagulante que o paciente usa. Para pacientes que não usam anticoagulante pura e simplesmente CBD, eu já tenho por preconizar, eu não suspendo, tá, Rafael? Porque é uma discussão até quando o uso, por exemplo, não, pelo menos nas cirurgias orais, tá? A gente não cirurgias em muito campo aberto, naturalmente, a gente não suspende mais, até os próprios, vamos dizer assim, os antitrombóticos que o paciente usa, porque o risco de você suspender 3, 4 dias e voltar, aí sim você vai ter um risco de trombose, porque Depende muito da essa patologia de janela, base, né, né? é muito complicado. Então, a nível de canabidiol, a não ser que o paciente use de uma forma muito crônica, durante anos, né? Eu sempre recomendo, assim, também, a cada 30 dias, o paciente deixar de usar 4 dias, porque a gente sabe, né, que o canabidiol, os fitocanabinoides são lipofílicos, né, para o organismo eliminar o excesso. Não que vai fazer mal, mas tudo que em excesso faz mal, né? Então, o excesso da estimulação do sistema endocannabinoide também. Então, eu procuro gestalmente assim, em cirurgias, se for só canabidiol, eu não suspendo, tá? Aí, se o paciente usa uma forma crônica, outro tipo de anticoagulante, aí eu tento agir com parcimônia. Entendi. Fantástico. Tenho mais uma pergunta.
de todas essas patologias que você mostrou que existe um nível de evidência para poder utilizar, qual que você observa que tem maior resposta dos seus pacientes? Assim, alguma patologia que você fala, nossa, essa aqui de fato, Dor ou não crônica, só dor dor crônica, né? crônica. E a questão da modulação de paciente bruxônico, sabe? Porque acaba sendo muito fatorial nós cirurgiões dentistas, né? Então, assim, vocês na medicina tem um cara que lida com sono, com ansiedade, então aquela coisa é muito espaçada. Nós, assim como clínicos, a gente tem que lidar com diversas situações. E uma delas é a questão da dor e a modulação do bruxismo. Hoje a gente sabe que o bruxismo não tem cura, tem controle, né? E está muito correlacionado a fatores de ansiedade. Quando é um estresse, ansiedade, você vai ter uma resposta boa. Agora, para dor crônica, realmente acaba sendo unânime, né? Outra coisa, pacientes especiais. É muito comum dentro da odontologia, né, as pessoas lidarem com pacientes especiais. E às vezes esses pacientes especiais já estão utilizando canabidiol, outros fitocannabinoides, né? E pacientes especiais parte muito para a questão da sedação. Então já tem colegas cirurgiões dentistas que trabalham a sedação em conjunto com os fitocannabinoides. Ou seja, você traz uma narcose, de certa forma, vamos correr uma sedação um pouco mais profunda e com mais segurança. Você acaba administrando menos quantidade de fármacos, né, para induzir o sono do paciente. Então, pacientes especiais está vindo com tudo Muito nessa legal. parte. E é uma coisa que eu estou visualizando muito também na prática clínica, é a modulação da inflamação periodontal. Como eu te falei, os cremes dentais, tudo. Então, Isso que eu ia acaba que a perguntar forma agora. tópica acaba sendo muito importante também. Mas, assim, o carro-chefe é dor. É dor e a forma, você usar a forma sistêmica, né? Você usar um óleo A forma sublingual, sistêmica. forma Forma sistêmica. sistêmica sempre eu falo que é predominante, né? A não ser lesões afetosas, essas coisas de uma forma local, ou até mesmo creme dental, né? E aí a pergunta que eu já ia emendar, você até acabou falando sobre um pouco, é os enxaguantes, os creme dentais, onde eles se encaixam no dia a dia? Seria mais num tratamento de alguma inflamação gengival, uma gengivite crônica, alguma coisa assim? Ou como profilaxia, pré-cirurgia? Como é que você acha que eles se Na verdade, encaixam assim, assim? dentro da periodontia, nós temos as periodontites refratárias também, né? Aquele paciente que não responde a nada, um paciente que muitas vezes você vê que ele tem uma boa escovação, bom fio dental, mas determinados tipos por exemplo, a periodontite agressiva, por exemplo, depende muito não do controle de placa bacteriana, mas é o controle dos micro-organismos que estão ali dentro. Então, esse paciente ele tem que usar de uma forma constante para controle. Mas, naturalmente, o controle pontual é muito importante, principalmente no pós-operatório, né? A gente sempre acaba prescrevendo clorexidina. Só que a clorexidina vai atuar na forma local ali. O colutório, por si só, você acaba espalhando pela boca, tá? E o excesso você pode ter cabo deglutínico. Você vai ter o fator local e o fator sistêmico, né? Então, os colutórios, apesar de ser colutório, não tem aquela coisa ardida, né? Ele tem gosto de como se fosse uma água mesmo, né? Que vai de forma local e de forma sistêmica. Sem agredir os tecidos, né? Estão ali recém-abertos, suturados, né? Então, com muito mais segurança também. Você acredita que, e eu já vi algumas discussões sobre usar qualquer paciente, né? Na verdade, não necessariamente paciente, mas qualquer ser humano saudável, rígido, que não tenha nenhuma doença específica da cavidade oral dentária, usar enxaguante bucal todo dia não é o mais recomendado. Não é. Porque nós temos bactérias boas e ruins, né? E o equilíbrio dela, que a gente chama de simbiose, é muito importante. Tanto é que tem trabalho que já demonstra a desbiose, né? O excesso de bactérias gram-negativas, você acaba atrapalhando. Por isso que o uso excessivo de colutórios é totalmente recriminado hoje. Eu nem gosto de usar muito o colutório, porque o uso excessivo, primeiro, dá aquela falsa sensação de limpeza. O paciente faz um bochechinho, nossa, tá legal, né? É o engano a trouxa, né? Só não engana o dentista, né? Tá enganando ele. É um banho francês, né? Botar um perfume, Exatamente. alguma coisa assim. E outra, não tem aquela. Não vai fazer o controle efetivo. Então, além do que, você tirando as bactérias boas, né? Você vai causar uma desbiose levando a lesões fúngicas na boca, né? Você vai favorecer a candidíase bucal. Né? Então, assim, sempre usar com parcimônia. Eu não gosto mesmo do uso progressivo, é uma linha americana de usar o colutório, até porque eu falo, não, o melhor remédio que existe é escova fio dental. Não tem por onde escapar, entendeu? O cara quer usar o colutório, usa o escova fio dental, que já é o suficiente. O colutório é é um plus a mais, mas não é substituto Plus para a nada. mais. Um Isso não plus a se mais. restringe.
Isso não estaria limitado, claro, aos canabinoides. Assim, os canabinoides estão inclusos dentro desses. Os enxaguantes bucais com canabinoides também Mas não deveriam eu ser falo, usados. o canabidiol, assim, eu acho que um enxaguante já seria uma terapêutica a mais, sabe? Eu acho que já seria um avanço. Que você vai controlar não só a placa bacteriana, o processo inflamatório, mas de forma sistêmica você vai estar trazendo uma homeostase para esse paciente também, né? O paciente, por Entendi. exemplo, periodontal, né? Uma gengivite crônica, é uma forma mais tranquila de você estar trabalhando essa inflamação, modulando essa inflamação, o termo correto, né? Entendi. Então, as preparações, elas já são próprias para todas serem engolidas, serem ingeridas Eu não ou... tenho álcool na composição, porque assim, são poucos produtos no mercado, né? E eu estou tentando desbravar ao máximo. Eu até pedi para a Canect ver se podia viabilizar, né? Eu sei que vocês têm um creme dental, já fiquei muito feliz, mas as poucas apresentações que eu vi foi uma marca, se não me engano, inglesa, eu não sei se foi inglesa ou alemã, e uma canadense, que foi desenvolvido, né? Que é um frasco de. Eu falo até brinco que tem um tamanho de um pint, 476 ml e 2.400 miligramas de CBD, né? Então eu achei bem interessante. É o tamanho de um copo Interessante. de chopp. Por isso que eu não esqueço mais também. E aí, uma última pergunta, acho que para a gente encerrar. Qual você acha que é a grande futuro dos canabinoides na odontologia? Tem alguma área que você acha que... Você já mencionou aí das crianças especiais. Você acredita, você vê alguma outra área que talvez cresça muito nos próximos anos com evidências, com uso, seja mais Isso. aplicado no dia a dia dos dentistas? Uma área que tem crescido muito, Rafael, é a questão de você estar modulando a remodelação óssea, sabe? E podendo ser de forma, até certa forma local, né? Que o periodonto, praticamente, você afasta o gengiva já está numa estrutura óssea ali. E o grande problema nosso periodontista é o controle da perda óssea alveolar. Eu visualizo muito para esse lado, sabe? Controle bacteriano, modulação de inflamação, que é assim, eu acho que é o principal fator. E dentro disso acaba abrindo um leque muito grande. Por exemplo, hoje a gente tem trabalhos que já demonstram que a importância de você não intervir, por exemplo, numa reação inflamatória, numa movimentação ortodôntica. O paciente coloca o aparelho, aquela dor que incomoda mesmo, se você tomar um anti-inflamatório, você vai atrapalhar essa remodelação óssea. Consequentemente, a longo prazo, trazendo retração gengival. Com o canabidiol, não. Você vai atuar nessa inflamação sem interferir nessa remodelação óssea. Então, os próprios ortodontistas, eu acho que eu já visualizo uma coisa mais futura para isso, justamente você trazer um melhor resultado de controle de tecidos periodontais. Até porque um pouco a É. minha área, eu acabo estudando mais a fundo essa parte também, né? Não, isso é verdade. Na cirurgia a gente fala muito que a Eu primeira me fase amarro da nisso. cicatrização é a inflamação. Então, querer eliminar por completo a Isso. fase de É inflamação, ruim, você né? acaba interrompendo a fase de cicatrização. Para alguns pacientes, inclusive, quando a gente precisa fazer anastomoses, né, intestinais, e depende do nível da anastomose, a gente não usaria anti-inflamatórios muito potentes, pelo risco de você ter deiscência de sutura e você interromper o processo de cicatrização. Um Mas exemplo agora, tem claro, que ser modulado, né? O excesso também prejudica. só para finalizar, até falar assim, brincadeira da inflamação, né? Quem não gosta de malhar, fala que volta à academia todo dolorido, né? E se você tomar um anti-inflamatório, seu resultado não vai ser o mesmo, né? É a mesma coisa dos Pois é. princípios dos atletas das Olimpíadas, né? Os caras vão lá, treinam pesado e a dor muscular é terrível. Se ele tomar um anti-inflamatório, pode cair até em doping. E hoje o canabidiol é a substância do momento, foi a substância do momento das Olimpíadas, né? Então é por isso, porque Sim, além de é. você melhorar a qualidade de sono do atleta, você ainda melhora o processo inflamatório de uma forma muito mais orgânica, menos assertiva em relação a você atrapalhar o processo inflamatório natural. Pô, muito bacana. Tem um pessoal falando aqui, a Débora, boa noite, assunto que me interessa muito como cirurgião de dentista. Marília Cunha de Siqueira, parabéns pela palestra, obrigado por transmitir seus conhecimentos. E a Rafaela falando muito bom. É isso aí, pessoal. Gui, muito obrigado. Em nome da Canex, eu agradeço aí pelo seu tempo hoje, pela sua brilhante aula. É Um sempre um prazer aí falar prazer sobre conversar. canabinoide. Pena Eu que gosto tem uma muito. distância aí, né? Brasília, São Não, e Paulo. você, hein, cara? Bom demais te conhecer pessoalmente aí, viu? Adorei o Foi projeto muito aí, bom. Caneca. E futuramente trazer mais cirurgiões dentistas aí para a plataforma de vocês, terem Com esse certeza. conhecimento dessa terapêutica aí que é maravilhosa. É fantástico. Vamos expandir o conhecimento. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todo mundo. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Tchau, tchau.